Olá pessoal, chegando mais um vídeo aqui da família Félix Lima. E nós estamos aqui, olha, com a melhor banda do Brasil, tá? Banda Fundo de Quintal. Integrante Laura, Penha, Bisa e Helena. Faz mais de 6 anos que a gente ensaia para tocar para vocês, tá? Então nós estamos aí com essa banda extraordinariamente boa. Quem quiser contratar, viu, é só ligar que a gente vai cantar aí e adorar nos seus eventos. Lembrando, viu, que aqui é uma banda que adora o nome de Jesus, tá? Então, vamos iniciar. 1, 2, 3 e...